aviso aos navegantes. Chegou a hora de cruzarmos o país visitando os museus. Ciência, história, moda, gastronomia, tecnologia, talento e imaginação. Apurem os sentidos. Guiar você por essas rotas fascinantes do conhecimento é a minha missão. Hoje, o assunto do Conhecendo Museus é ciência. Desde que o mundo é mundo, o homem quebra a cabeça para tentar entender os fenômenos da natureza. Ainda antes de Cristo, o cientista grego Arquimedes exclamou a famosa frase "Eureka!", quando conseguiu solucionar um problema que estava lhe tirando o sono. Até a Idade Média, a ciência era especulativa e baseada em hipóteses. Foi só em 1500 que o italiano Galileu Galilei combinou observação, experimentação e fórmulas matemáticas para a comprovação de fenômenos teóricos. Surgia, assim, o método científico, ou seja, a ciência como conhecemos hoje. Obter e divulgar o conhecimento, estimulando a construção do pensamento crítico, é a vocação do Museu Exploratório de Ciências da Universidade Estadual de Campinas. O que significa ser exploratório? A ideia básica é que a gente tem aqui, tanto na nossa praça, que é uma exposição fixa, quanto nas nossas oficinas, uma oportunidade de explorar. Então a ideia é ver a ciência de uma forma bastante ativa e participativa. A filosofia do museu, basicamente, é proporcionar uma experiência de entender um pouco como os cientistas, os pesquisadores, também aqui da universidade, eles conseguem fazer as descobertas e alcançar os resultados que eles alcançam. Qual a necessidade de um museu de ciências na Unicamp, na sociedade, numa sociedade como o Brasil? A primeira delas é fazer uma disseminação do conhecimento científico. O conhecimento científico é um patrimônio comum da humanidade. E a gente percebe claramente que existe um desconhecimento do que se faz em ciência, não só no Brasil, mas no mundo. A universidade pode e deve ter muito mais atuação nessa direção. A segunda coisa muito relevante é que a Unicamp é uma instituição pública, bancada com recursos do povo do estado de São Paulo, e é um retorno fundamental que o Museu de Ciências pode oferecer para a população que paga a universidade. Se você associar a isso a imensa população jovem que a gente tem no Brasil como um todo, e São Paulo não é exceção, a gente precisa caprichar, a meu ver, nesses processos de disseminação do conhecimento científico, e o Museu de Ciências é, por excelência, um espaço onde a gente pode fazer isso acontecer. A partir do momento que a concepção do museu ficou pronta, a primeira ideia foi construir essa praça. Inaugurada em 2010, ela abriga a exposição de longa duração do museu. A ideia dessa praça é ter itens expositivos que vão analisar duas grandezas físicas muito importantes, que é o espaço e o tempo. Então, nessa praça, vocês vão encontrar esses itens que vão descrever com clareza e vão conseguir extrair essas informações da natureza. O que a gente está vendo aqui nessa mesa de vidro? Uma bússola gigante. Uma bússola gigante com um monte de bússola. Vocês sabem para que a gente usa esse instrumento aqui? A bússola? Para não se perder? Para não se perder. Muito bem. Vocês sabem quem que inventou a bússola? Alguém que já se perdeu? Pode ser, é um bom princípio para começar a se interessar pelo assunto. A bússola foi inventada na China há muitos séculos. Ela permitiu que o homem começasse a navegar e tornou possíveis os descobrimentos. Qual é a função do físico? O que exatamente um físico faz, né? Uma das principais funções do físico é observar a natureza e conseguir extrair dela essas grandezas físicas e descrevê-las com equações matemáticas. Desta forma, ela se torna reprodutível esse evento. Então a gente consegue prever o que vai acontecer. Então, a gente tem, por exemplo, aqui um teodolito. Um teodolito tem a capacidade de, geometricamente, através de triângulos, determinar a distância. Certo? Então, através do teodolito, a gente consegue medir tanto o ângulo vertical
quanto ângulo horizontal. Com esse item expositivo, que é o teodolito, que na engenharia se utiliza bastante, a gente consegue determinar espaço, que é uma grandeza física muito importante. O globo terrestre, concebido no centro da praça, serve para que o visitante compreenda outra grandeza física não menos importante: o tempo. Se vocês observarem o globo terrestre, ele tem um ângulo um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? Porque, na verdade, ele está corrigido de acordo com a latitude e a longitude que a gente está. Dessa forma, os ângulos dos raios solares que estão incidindo nele estão exatamente no zenite, que a gente chama. Então lá a gente tem a capacidade de definir, por exemplo, onde está de dia, onde está de noite. Então a gente consegue extrair grandeza a tempo. O relógio de sol, ele é um dos instrumentos mais antigos que existem para medir a passagem do tempo. E ele marca a passagem das horas do dia através do movimento aparente do sol no céu. E por que aparente? Porque, na verdade, o sol está parado e quem está girando é a Terra. Então já passou da 1 hora, aproximadamente 1h40, quase 2. Ele tem um delay assim, de uns 20 minutos. O primeiro relógio de sol que se tem notícia foi encontrado no Egito e data de 3.500 anos antes de Cristo. A ideia era simples: apenas um pilar, chamado gnomon, projetava a sombra do sol no chão. Mas foram os babilônios, 1.500 anos antes de Cristo, que dividiram o tempo em 24 horas, como conhecemos hoje. Aqui na praça é possível conhecer o gnomon. E o princípio de funcionamento dele é parecido com o relógio do sol, ou seja, a gente usa o movimento do sol para formar essa figura. Só que agora, ao invés da gente considerar o movimento do sol durante o período de um dia, a gente considera durante um ano. Então a gente tem aqui no chão essas marcações. A gente seleciona sempre uma hora específica do dia, por exemplo, às 3 da tarde. E aí, durante um ano, todos os dias, às 3 da tarde, a gente faz uma marcação. E aí, durante um ano, a gente tem essa formação dessa figura que parece o infinito. Se vocês observarem, a projeção da sombra do gnomon, que é essa haste metálica no centro, ela se posicionando aqui no chão, a gente consegue determinar que época do ano a gente está e também que horário a gente está. Então, por exemplo, os astecas já tinham essa possibilidade de formar esse relógio analêmico e saber que época do ano a gente está. Para que isso? Colheita. Então, a grande função de você ter essa ideia de tempo é saber o momento de plantar, saber o momento de colher. Então, essas grandezas físicas, o espaço, localização e tempo, o que está acontecendo, é muito importante para a sobrevivência do homem como um ser natural, né? Esse objeto que a gente está observando aqui, ele se chama praxinoscópio. Se a gente fosse fazer uma analogia para ficar mais fácil de entender, ele seria como o tataravô do cinema. Então, a partir do momento que eu coloco o movimento, aqui a gente tem um conjunto de plaquinhas que estão pregadas, elas se refletem no espelho e cria a ilusão de movimento na nossa retina. E a gente consegue observar esse movimento aparente do Sol ao longo do dia e do ano. Museu Exploratório de Ciências. O nome atesta sua vocação: incentivar a exploração como força motriz para o conhecimento do mundo. Significa que o museu ele tenta ir muito além de simplesmente expor coisas ou ser uma exposição de coisas, e ele investe muito no capital humano. O princípio básico é que a gente trabalha muito com as pessoas, os mediadores, as pessoas que concebem as nossas oficinas aqui, para criar uma experiência interativa onde os visitantes trabalhem junto com a gente, interajam com a gente na experiência da ciência. Esse caminhão, ele é uma oficina itinerante. E o princípio básico é que no caminhão são apresentados desafios para as crianças e elas vão ter que, junto com os nossos mediadores, através de um método, vão ter que encontrar uma solução para esses problemas. Vocês têm que criar um brinquedo que possa ser usado na escola de vocês. Na maioria das vezes é uma experiência lúdica, uma experiência acessível ao público para que ele entenda alguma coisa que é importante da ciência e que muitas vezes ele consiga refazer, junto com a gente, o caminho do pesquisador. A ideia da oficina é, através de um problema relativamente simples, né, que seria construir um aviãozinho, o participante entender o método científico.
você projeta um avião e você vai elaborando etapas aí para melhorar ele. E a ciência, ela de fato, ela é construída, né? Ela é teste, é elaboração, é hipótese, é falha, é lidar com a decepção, é lidar com o acerto também. Enquanto eles descobrem a melhor maneira de construir um avião que voe mais longe, vamos entender como funciona uma onda mecânica. A ideia aqui que o aluno ele consiga manipular esse objeto e ter ideia do que acontece com a propagação da onda. Quando eu crio um pulso, existe a propagação no espaço em função do tempo. Então esse item expositivo está literalmente unindo as duas grandezas físicas que a gente tem aqui na praça espaço-tempo. Eu consigo medir o espaço que ele se desloca em função do tempo, que é a nossa velocidade, a velocidade de propagação da onda. A gente consegue, através desse item expositivo, ter o aluno essa ideia de deslocamento de velocidade. Então, por exemplo, no GPS, a gente utiliza da velocidade da onda e a gente consegue, por triangulação, determinar qual é a posição da pessoa no globo terrestre. Aqui a gente tem uma onda mecânica, são ondas diferentes, mas o princípio é o mesmo, de medir o espaço e o tempo. Desenvolver a coordenação motora, desenvolver a criatividade, de ter opções, ter que fazer escolha. Tudo isso é lidado durante essa oficina. Com esse processo de melhorar e testar, a gente consegue fazer um avião ir bem longe. Vamos fazer um teste. Se tempo e distância medem a velocidade, quais desses pêndulos você acha que se move mais rápido? O que faz o trajeto mais comprido ou o que faz o trajeto mais curto? Vai pensando aí que a gente já volta. Estamos de volta a Campinas, São Paulo, para continuar nossa visita ao Museu Exploratório de Ciências da Unicamp. O museu promove a disseminação da cultura científica e estimula a construção do pensamento crítico, o que podemos traduzir como fazer o público pensar como um cientista pensa. Não é tão difícil assim entender como é que um cientista pensa. Eu costumo brincar que toda criança nasce cientista, né? Desde os primeiros segundos de vida, o que ela está fazendo é elaborar hipóteses, ver se elas funcionam da maneira como elas gostariam. O que é importante mesmo é saber pensar, saber perguntar, nunca perder a curiosidade. É fácil equilibrar as coisas com um dedo só? Os objetos? Tenta aí. Não, né? Por que é tão fácil equilibrar esse passarinho, vocês acham? A diferença do Museu Exploratório da Unicamp é que aqui nada é apresentado para parecer um show de mágica. A ideia é realmente colocar a mão na massa, elaborar suas hipóteses, fazer experimentos e sair daqui com uma metodologia de como que você pode pensar a respeito das coisas e tudo isso feito de uma maneira muito sutil. Como é que a gente consegue fazer uma oficina para que as crianças não fiquem só assistindo coisas, vendo coisas prontas e elas participem ativamente na construção de alguma coisa? O que a gente faz é que a gente tem uma disciplina interna só de formação dos mediadores, onde a gente vai falar sobre ciência, sobre como trabalhar no museu, sobre como trabalhar com aquela atitude de fazer o questionamento, não dar sempre respostas prontas. Qual dessas fotos poderia ter sido tirada no verão? Tem um pensamento de que o museu é uma praça pública. Então a ideia é que nós possamos ecoar as diversas coisas que acontecem dentro dessa universidade. O diálogo entre o museu e a Unicamp é uma via de mão dupla. O museu aqui da Unicamp, ele ajudou a gente a construir toda a parte visual da exposição, tá? E também ajuda na organização de todo o calendário da exposição.
A exposição, ela é basicamente formada por bonecos, né? Então a gente começa normalmente por essa parte. A gente colocou aqui como galeria retrô, né? Porque é uma forma científica de se pensar os dinossauros que já está ultrapassada. Então eles achavam que eles tinham uma massa grande, né? Um corpo muito grande, mas um cérebro muito pequenininho. E então isso provavelmente naquela época se pensava, né, que teria influenciado na morte do grupo em si. Hoje a teoria aceita é que a queda de um meteoro teria sido a principal causa da extinção dos dinossauros há aproximadamente 65 milhões de anos. Se a gente lembrar dos filmes também, a gente vê que eles são organismos esbeltos, são ágeis e são coloridos. E hoje em dia a gente inclusive coloca penas neles, porque a gente sabe que as aves têm relação com eles. Então aqui é uma forma da gente refletir sobre a ciência avançando, né? A gente imaginava que os dinossauros eram de uma forma e hoje a gente vê eles de uma forma completamente diferente. E essa evolução está demonstrada nessa vitrine em comparação com as outras. Em seguida, a gente tem uma das vitrines que eu acho mais interessante. A pergunta é, será que algum deles é um dinossauro? Se a gente fala em pterossauro, em elasmossauro, ictiossauro e o mesmo mosasauro, que são organismos que aparecem nos filmes, né, as pessoas acham que porque eles eram grandes e porque eles já não existem mais, eles se encaixam dentro do grupo dinossauro e eles não se encaixam, eles não são. Eles são répteis, eles tinham hábitos de vida diferentes, né? Mas eles não têm a anatomia, a construção corpórea dos dinossauros. Além da exposição, foi montada também uma oficina para as crianças entenderem qual o trabalho de um paleontólogo. E a gente não tinha como deixar de fora o processo de escavação. A gente pensou então em elaborar essa atividade que é relativamente simples, são caixinhas, elas têm marcações, né? Então eles têm que tirar a areia, escavar essa areia, encontrar os pedaços dos bonecos de dinossauros e saber de onde eles tiraram cada pedaço para conseguirem montar o dinossauro depois. E esse osso grandão aqui por baixo, onde está prendendo a costela? Vocês sabem como chama? Aqui atrás. Isso, aqui atrás. Como chama esse osso aqui atrás? Não sei. É a nossa coluna. Todo mundo coloca a mão bem no meio das costas aqui. Vocês estão sentindo um osso durinho? No meio. Isso, é a nossa coluna. A gente conseguiu fazer uma parceria muito interessante com o museu, né? Então a gente traz o conhecimento científico e o museu traz a comunidade para aprender esses conceitos e isso é extremamente importante para a gente poder divulgar o que a gente produz aqui dentro. Hora de desvendar o desafio do pêndulo. Qual deles você acha que se move mais rápido? O que faz o trajeto mais comprido ou o que faz o trajeto mais curto? Se vocês observarem características diferentes nesses três pêndulos, todos têm o mesmo comprimento, todos têm a mesma massa, mas eles têm amplitudes diferentes de oscilação. Para ângulos pequenos, o período de oscilação não depende do ângulo. Então, ou seja, se o visitante pegar esses dois pêndulos e soltar eles simultaneamente, você observa que eles oscilam juntos. E já! E o período de oscilação, na verdade, nada mais é do que o relógio. Se a gente tem essa oscilação constante, claro que a gente tem atrito, tem outras coisas, mas eu consigo medir o tempo, o período para uma oscilação completa, eu consigo construir um relógio. Então agora vocês vão ser o pêndulo, vamos ali embaixo. Você vai segurar no mais baixo, nesse suporte aí mais baixo, e fazer assim, ó, abaixar o máximo que você conseguir. Tá, agora eu percebi. E o que aconteceu? Foi mais rápido ou mais devagar? Agora foi mais rápido. Foi mais rápido? Isso aí. Acho legal, assim, porque é uma maneira de brincar para aprender. Quando a gente experimenta, a gente aprende muito mais do que em teoria, do que vendo no livro. Quais profissões vão desaparecer? Quais as novas habilidades esperadas dos jovens do século XXI? Pensar como um cientista pode ajudar a antecipar essas respostas.
Nós aqui do museu acreditamos que aquilo que a gente chama de letramento científico ou literacia científica é aquilo que traz um conjunto de habilidades fundamentais para esse jovem do século XXI. Porque hoje a gente lida com uma montanha de informações vindas das mais diversas fontes. E como é que então a gente avalia quais que são de fato fidedignas e quais que a gente não deveria dar tanta importância? Então, aqui no museu, a gente trabalha com esse tipo de questionamento também, para que elas entendam como é que a gente consegue chegar numa informação baseada em fatos, baseada em coisas objetivas. Para que a gente vai usar o ímã? Ela tá passando a pontinha da agulha para criar um campo magnético, tá vendo? Agora vamos deixar bem quietinho, ó, pra gente ver se elas vão conseguir apontar todas para o mesmo lugar. Por exemplo, na oficina de biscoitos, a gente trabalha com algo que é muito próximo do dia a dia de qualquer criança, Será que as crianças já se perguntaram por que de repente um biscoito é mais crocante ou um biscoito é mais macio? A fábrica de biscoitos é uma oficina que a gente concebeu que é organizada em 3 partes. Nessa primeira parte, as crianças usam computadores onde eles vão projetar uma forminha que vai ser impressa na impressora 3D em formato tridimensional. O museu ele tem essa vantagem de que nós não estamos amarrados a um currículo formal. Então a gente realmente pode, brincando com as crianças, trazer conceitos que, pelo fato de elas justamente estarem sendo apresentados a eles de uma maneira lúdica, elas acabam carregando na memória afetiva por muito tempo. Enquanto a forminha está sendo impressa, as crianças vão aprender como é que se faz a massa de um biscoito. E não só aprender a receita, mas entender um pouco da ciência por trás disso. Vocês sabem o que é o glúten? Existem 2 moléculas, uma que chama gliadina e a outra que chama glutenina. Quando a gente junta com água ou mistura com leite, como por exemplo na massa do pão, o que acontece? Elas se ligam e aí forma uma rede ao redor da massa e aí a gente usa o fermento. Então o que acontece? O fermento ele tá lá na massa enquanto tá assando e começa a soltar gases. Só que esses gases não conseguem sair da massa por causa desse glúten que formou em volta. Por isso que o pão é bem macio. Então a gente não quer que esse glúten apareça na massa do biscoito para ele ser crocante. O que tem aí que não mistura com água? Ou qualquer líquido? Manteiga. Ela vai ser tipo um escudo dessas moléculas. Elas não vão formar essa rede. Então aí todo o gás, que mesmo se tiver fermento ou não, vai conseguir sair da massa e ela vai ficar bem crocante. E por último, as crianças vão montar os biscoitos a partir das forminhas e assar no forno para depois comer. É muito legal aprender um pouco mais sobre a tecnologia 3D hoje em dia. Pode ter pessoas que gostam da área de informática, da área da educação em si, mas tem que aprender um pouquinho do como que está o mundo hoje. O Museu Exploratório de Ciências da Unicamp está aqui para estimular a criatividade, o pensamento crítico e, assim, construir conhecimento através da experiência. E vocês estão agora convidados a conhecer o museu pessoalmente, a participar das nossas atividades, entrar no nosso site. Estão convidados também a um dia vir conhecer o nosso pôr do sol, que é o pôr do sol mais bonito da universidade. Não deixe de programar sua visita ao museu. Até a próxima!